Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e hoje, como é uma quinta-feira, mais uma videoaula sobre o Autodesk Sketchbook. Bom, hoje eu vou falar sobre uma técnica de pintura, que é o preenchimento estendido e o item de pincel que vai facilitar bastante em acabamentos. Bom, para esse tutorial eu estou utilizando uma referência do desenho Gravity Falls, que é muito bom, eu recomendo que vocês assistam pelas técnicas que eles utilizam de animação. O criador Alex Hirsch, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tem ótimas ideias e com certeza eu acho que vocês vão gostar dessa série. Bom, esse desenho já está disponível para download, então acesse a descrição desse vídeo para você fazer o download exatamente desse arquivo, ok? Bom, ele é constituído de 4 camadas, sendo o plano de fundo, que ele mantém a opacidade 100%, a camada 3 que eu utilizei para fazer o esboço, a camada 4 que eu acabei colocando as referências de cores, exatamente como o desenho, e a camada 5 que já é o item refinado, eu acabei que desenhando por cima. Eu utilizei a mesma técnica da aula passada, ok, para gerar esse esboço, mas particularmente eu vou utilizar a camada 5 e a camada 4. Bom, eu vou demonstrar a técnica de preenchimento estendido e vocês já vão entender como que funciona. Eu só vou movimentar aqui o disco de pincel e o disco de cor para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem aqui o desenho. Ok? Bom, o comando preenchimento estendido fica exatamente na barra de ferramentas. Ele fica do lado direito aqui do comando texto preenchimento estendido. Dando um clique, automaticamente ele vai pedir para você selecionar alguma região. Como eu estou com camada 3 selecionada, eu tenho que marcar aqui a camada que eu preciso pintar. E dependendo da região que você quer pintar, tem que estar 100% fechado. Então eu vou clicar na camada 5, eu vou selecionar uma cor dentro do meu disco de cor, dando um clique e arrastando para o que eu acho mais interessante, até encontrar algo que fique conforme a sua necessidade. Encontrou a cor, você vai vir exatamente na região fechada e dar um clique. Se você executar qualquer região que esteja aberta, não esteja fechada, ele não vai conseguir identificar e não vai conseguir pintar a sua estrutura. Então olha só, eu vou habilitar aqui o comando novamente de paleta de cores, eu vou deixar num tom de preto, eu vou pegar o pincel e eu vou aumentar aqui um pouco a espessura e fazer 2 desenhos na área de trabalho. Bom, o primeiro vai ser um círculo totalmente fechado e o segundo vai ser como se fosse uma meia-lua e vai estar aberto. Acho que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Quando eu habilito o preenchimento estendido e muda aqui a minha cor, eu consigo pegar exatamente nessa região. Como essa região está aberta, ele vai pintar todo o seu item de tela. Vai ficar fora de proporção e você vai ter que habilitar o Ctrl Z. Então, para que isso não ocorra, a minha recomendação é checar em todas as linhas, quando você puxa um traço, ou quando você acaba aqui editando, né, o seu desenho, se os itens estão fechados 100%. E mesmo que você comece a pintar e depois descubra um ponto, é só voltar na camada que você habilitou esse item e executar ali uma edição simples, ok? Acabar que fechando. Bom, outra coisa interessante em relação a isso é que você não precisa se preocupar em ficar descobrindo as cores. Por exemplo, aqui no item de disco de cor, reparem que se eu ficar perdendo tempo arrastando, encontrando uma cor, tentando achar o que é habilitado aqui no desenho original, eu vou desprender muito tempo para executar a pintura do meu desenho. Então, logo abaixo aqui no disco de cor, tem como se fosse um seletor de cor. E para facilitar ainda mais a sua vida, você pode habilitar ele pela tecla Alt. Então, simplesmente apertando a tecla Alt, ele também vai habilitar. Olha só que legal. Clicando nesse meu item de seletor de cor, ele pede para você selecionar uma região com preenchimento. Pode ser de qualquer camada. Como eu estou na camada 5, eu posso selecionar o item da camada 4, que é esses itens de cores. Selecionar a cor da sobrancelha dele e automaticamente aqui o disco de cor já respeitou. Eu posso vir agora em cima da sobrancelha dele e executar a pintura conforme o desenho original. Eu vou selecionar a tecla Alt, manter pressionado. Se você soltar, ele acaba aqui desabilitando o comando. Então, mantém pressionado a tecla Alt. Vou vir em cima do gorro, peguei a cor exatamente do desenho original e eu vou pintar essa região. A mesma cor pode ser utilizada na gravata, eu acho que não tem mais nenhum item com essa tonalidade. Bom, você vai repetindo isso várias e várias vezes. A cor do nariz, mesma coisa, mantenha a tecla Alt pressionada, puxo aqui a minha relação de cor e acabo aqui pintando a minha estrutura. Mas professor, por que você colocou essas cores aqui nessa minha estrutura lateral? Bom, essa paleta de cores eu tinha utilizado como referência inicial. Eu posso habilitar aqui o seletor de cores, ok? Habilitar, por exemplo, o tom do paletó dele, que é um pouco mais claro.
E com o item de marcador, nessa estrutura eu faço um borrão, ou seja, eu consigo gravar essas cores e eu não preciso mais do desenho original. É simplesmente uma técnica paralela. Posteriormente você vai desabilitar essas camadas e aí ele não vai estar mais no seu projeto, ok? É uma forma rápida e fácil de você executar. Bom, então o preenchimento estendido é simplesmente você selecionar uma cor, utilizar a referência de Alt, pegar a cor do desenho original, ou se você estiver criando um desenho a partir do zero, você pode vir aqui no seu disco de cor e habilitar. Bom, eu vou selecionar e reparem o seguinte, quando eu pinto a orelha do Sten, ele vai pintar o rosto inteiro, só que ele tem aqui um limite em relação à barba, e esse limite ele é um tom de cinza claro. Você pode utilizar uma segunda técnica, que é pintar em relação ao pincel. Isso pode ser feito também aqui no nariz dele, caso você queira deixar um pouco mais detalhado. Então olha só que interessante. Eu vou vir exatamente nessa região, eu vou habilitar o item de pincel e eu vou selecionar exatamente a cor desse queixo dele, que é a região da barba dele. Então nessa região eu vou ligar os pontos. Eu vou sair daqui do óculos primeiro, eu vou ligar até a ponta do cabelo e depois eu vou ligar da ponta aqui do cabelo até a parte inferior ali da orelha, ok? Infelizmente, como eu não estou com a versão Pro, eu tenho um limite de camadas, então nós vamos trabalhar somente com essas 3. Se você utilizar a versão Pro, você tem outras camadas e pode executar pintura por pintura, camada por camada, ok? Criando esse limite, agora sim, seleciona essa região da barba e automaticamente, ó, aquele degradê, ele desaparece. Ok? Bom, voltando aqui à técnica, eu vou habilitar novamente todas as cores originais e habilitar em cima da orelha. Agora sim fica algo mais próximo do desenho original. Eu vou executar aqui a pintura do óculos e no nariz dele, pessoal, eu vou demonstrar a pintura por pincel. Primeiro eu vou pegar a cor original do nariz dele, dar um zoom nessa região e habilitar o item de pincel. Eu vou aumentar o padrão dele aqui para 10 e nessa região você vai executando a pintura, ó, como se fosse uma canetinha. Te dá um pouco mais de liberdade na hora de executar a pintura, te dá um pouco mais de precisão também de preenchimento de cor, mas se tem uma região delimitada, preenchimento de cor é automático. Reparem que no limite do elemento pelo pincel e pelo preenchimento de cor fica uma linha mais clara. Isso é devido à opacidade e o limite do pincel. Basta selecionar essa linha que ele acaba preenchendo sem problema nenhum. Bom, pessoal, eu vou executar aqui a pintura completa desse desenho com preenchimento de cor, executando as cores do desenho original, e eu vou demonstrar uma segunda técnica para a colocação de um fundo, background, conforme a série. Prontinho, pessoal, pintura executada. Essas duas camadas eu vou excluir tanto a camada de referência de cores quanto a camada do esboço, que eu não preciso mais dessa estrutura. Eu vou deletar e literalmente eu vou abrir espaço para colocar o background. Então, dentro desse meu elemento de camada, excluir camada, e o segundo item, item 3, excluir camada. Bom, esse item, esse desenho agora, ele permite que você faça modificações. Por exemplo, eu vou selecionar na barra de ferramentas o item mover, girar, ajustar. Referente à aula passada, quando eu seleciono essa camada, está na camada 5, eu posso diminuir a proporção do stem em relação à tela. Até mesmo movimentar e colocar ele aqui num canto. Por que isso? Com o comando já de pintura executado, eu vou dentro de uma referência, eu tenho uma imagem da cabana mistério e eu vou habilitar o Ctrl C e o Ctrl V em cima desse desenho. Eu vou dimensionar essa imagem para que ele fique proporcional à tela, ok? Eu vou ajustar aqui em relação também ao chão para que fique bem ao limite do meu desenho e eu vou mudar de posição. Quando eu fecho, essa minha camada 2 deve estar abaixo do stem. Eu vou habilitar o item de reorganizar as camadas, manter pressionado e arrastar para baixo. Pronto. Olha só que interessante. Mesmo que você execute a pintura, os itens que você não põe preenchimento de cor, ele fica como se fosse uma transparência. Então a minha recomendação seria, quando você colocar uma imagem de fundo ou um background, você executar a pintura do desenho completo. Então eu vou marcar a camada 5, selecionar aqui o tom de branco, habilitar novamente o preenchimento estendido e clicar no olho, nos dentes e logo abaixo aqui da gravata. E isso com certeza vai ampliar as possibilidades de você criar uma série, criar o seu próprio desenho e você indo se aperfeiçoando. Não é necessário ter que desenhar toda vez um cenário, você pode inserir ele em cima de uma nova camada. Executou a pintura da camada principal, sobrepõe em relação à camada de fundo, que é o seu cenário,
e aí você cria toda a ambientação do seu desenho. Tem uma outra imagem de referência em relação ao Gravity Fall, que é aquela imagem da abertura, né, que é da floresta. Eu vou voltar aqui para o Sketchbook, eu vou esconder a camada 2, inserir essa nova camada, ajustar as proporções em relação à minha tela de trabalho, ok? Eu vou até movimentar para cima para ficar ao limite da horizontal e eu vou mudar de posição, como eu fiz anteriormente. Eu vou deixar ele habilitado com camada 3, eu vou ampliar novamente o stem para que ele fique mais ou menos no meio da tela, proporcional a essa imagem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É literalmente um comando simples, mas se você executar ele combinado com outras técnicas, até mesmo com o pincel e essa sobreposição de camada, vai te dar muita possibilidade para os seus desenhos. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem para que eu continue esse projeto de videoaulas gratuitas no YouTube. Eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e